estamos de volta e o tema de hoje é certificação síndico 5 estrelas. Ricardo, me fala um pouquinho sobre a prova. A prova são 80 questões de múltipla escolha e 3 questões dissertativas. Primeiro, fazer uma convocação. Segundo, elaborar a ata dessa assembleia convocada. E terceiro, aplicar uma multa ou uma advertência. Nas 80 dissertativas, que cada uma tem 4 alternativas, A, B, C e D, aí tem questões administrativas, jurídicas, contabilidade, manutenção predial, tudo que envolve a gestão de um síndico. Aí eu vou pegar aqui já o gancho e fazer a pergunta para o Gustavo. Gustavo, você fez a prova e eu lembro que a principal ansiedade de quem iria fazer a prova era o que ia cair, né? Exatamente. E quantas questões de cada assunto. Eu falo que é muito difícil a gente mensurar quantas questões, porque muitas questões elas são intercaladas, né? Então ela mistura um pouco o jurídico com contabilidade, a assembleia mistura com o jurídico, mas no todo você, e aí por favor seja o máximo sincero possível para quem está nos assistindo, você achou que engloba legal o dia a dia do síndico, as decisões que o síndico precisa tomar, o conhecimento que o síndico precisa ter? Sim, concordo. Todas as questões da prova são no dia a dia do síndico, né? E é o que eu digo, aquele síndico que atua, né, que já está no mercado atuando como síndico profissional, eu entendo que vai ter mais facilidade para responder a prova, porque as questões são do dia a dia, são questões corriqueiras, né? Lógico que tem que revisar, né, algumas questões de quórum qualificado, algumas pegadinhas, alguns itens que a gente não usa muito, tem que dar uma revisada. Mas, no modo geral, quem está ali no dia a dia vai tranquilamente fazer a prova. Eu vou discordar do Gustavo, ele falou uma coisa pegadinha. Na verdade, não, estamos aqui, tem que ser... Eu falo que não é pegadinha, porque o síndico ele precisa saber, por exemplo, a questão de quórum. Então a gente teve uma questão, eu não me lembro agora exatamente, que tinham 3 quórums na mesma questão. E aí uma era 2/3, maioria simples, maioria qualificada. E isso não é uma pegadinha, muda, é uma mudança muito pequena entre a resposta A e B, ou C e D, mas para mensurar o conhecimento do síndico, ele precisa ser aproximado às alternativas. Senão o síndico ele vai olhar ali, isso aqui é maioria simples ou é 100%? Aí é muita diferença. Então, ele precisa ter alternativas similares, que diferem um pouco, com o objetivo de realmente mensurar o conhecimento dele. E ele deu esse exemplo, e eu quero entrar um pouquinho em exemplos, quórum. Quais são o quórum para aprovação? Obras. Qual é o quórum para aprovação de obra e quando destinar a obra? Manutenção. O que é uma manutenção preditiva? O que é uma manutenção preventiva? Como fazer a segurança do condomínio? Na contabilidade, o que é exigido da contabilidade? Então a gente vai, como que o síndico tem que prestar contas? Se o síndico não prestar contas, o que pode ser feito? Nós temos níveis de complexidade de questões. Então existe um mapa onde a USP nos auxiliou, o pessoal da USP nos auxiliou para elaborar essa prova, onde tem um número de questões mais fáceis, um número de questões mais difíceis, e o síndico ele precisa, esse é um ponto importante, como o Gustavo atingiu, precisa atingir 80% das questões de múltipla escolha e 80%, no mínimo, obviamente, nas questões dissertativas. Então, o síndico, eu sempre falo que ele é um generalista, então ele precisa ter um conhecimento de maneira geral. Ele vai precisar conhecer de manutenção predial, na parte de engenharia, na parte financeira, na parte de impostos. Acho que o Gustavo, não sei, o Gustavo tem mais conhecimento, né? Você é formado em contabilidade. Então, para você essas questões provavelmente não foram tão difíceis. Mas quem não tem muito conhecimento nessa parte contábil teve muita dificuldade nas questões de siglas, de impostos. É até interessante você falar um pouquinho sobre isso. Então, uma das dificuldades que eu enfrentei foi por conta do E-Social, né? Que foi Foi um item que eu errei algumas questões, porque o E-Social é tudo muito novo, né? É uma coisa que nós não utilizamos como síndico no dia a dia, na verdade, é essa. E então o E-Social, se puder dar uma dica, que fiquem de olho no E-Social. Ótima dica. Que é uma coisa que pega bastante também. Não, e ele falou, a gente está gravando hoje é segunda-feira, dia 15.
E no dia 9, 6 dias atrás, na terça-feira passada, o E-Social teve uma alteração. Sim. Então, por isso que a gente tem provas regulares a cada 6 meses, a prova tem que ser quem passa depois a cada 2 anos para refazer o processo, por conta disso, porque está mudando o tempo todo. Então, já teve uma mudança que a gente está sendo inserida e vai ser inserida nessa nova prova. Então, tem muito atualidade. Tá? Isso é importante. Normas regulamentadoras, existe a possibilidade de troca. Também o presidente deu uma declaração que existe uma possibilidade de troca. Se tiver a troca, alguma medida provisória, alguma legislação sobre isso, a gente também vai incluir. Então, a atualidade está sempre presente na prova da certificação Síndico 5 Estrelas. Ricardo, e com tantas mudanças, por onde os candidatos devem estudar? Hoje é mais fácil para estudar. Então, com acesso à internet, você consegue pesquisar em sites, mas é importante que sejam sites confiáveis. Dou o exemplo do Síndico Net, do Síndico Legal, são sites confiáveis que você pode pesquisar, direcionar condomínios, pessoas que têm realmente conhecimento, porque hoje muita gente escreve sobre condomínio. Realizar cursos, mais uma vez, tire referências desse curso. Nós temos o curso da Gabor, mas temos outros cursos de qualidade, mas também temos cursos ruins que, em vez de te ensinar, vão te atrapalhar. Então, é importante que você faça cursos de qualidade. E Conde TV, nós já fizemos aqui mais de 2 anos de programas, onde você tem advogados, engenheiros, vários assuntos que caíram na prova, eles estão aqui sendo tratados por especialistas. Então, esses são alguns caminhos que eu dou para você estudar, além de palestras, além de demais cursos que agregam para o segmento condominial e para a área de sindicatura profissional. Gustavo, como o certificado Síndico 5 Estrelas auxilia na inserção do profissional no mercado? Então, é uma coisa que alguns colegas perguntam para mim como que a gente faz para conseguir novos contratos, né? E um dos maiores benefícios que eu vejo na certificação, além, obviamente, de comprovar nosso conhecimento, é a ajuda que nós temos na divulgação, né, na mídia, que é um trabalho que o Síndico 5 Estrelas faz muito forte, né? Então eu acho que isso ajuda muito, porque nós estamos sempre em destaques, em jornais, na UOL, site da UOL, sempre, né, tem alguns insights nossos lá no Condomínio em Pauta. Então eu entendo que a mídia, né, a propaganda que a certificação Síndico 5 Estrelas faz, ajuda muito a gente a obter novos contratos. Eu falo que tem que ser bom, e eles são, né? Quem conseguiu passar é bom. Mais uma vez, não quer dizer que quem não conseguiu passar não é, porque pode ser que tenha dificuldades em fazer prova, que naquele dia estava num momento difícil, mas quem passou realmente não tem como ser sorte, é uma pessoa capacitada, mas também tem que parecer bom, tem que saber se divulgar, e a gente auxilia muito nisso, com criações de peças, com propaganda. Hoje a gente está nos 7 maiores sites, eles aparecem a fotinho deles, de cada um, Gustavo, então eles estão o tempo todo sendo vistos. Então a chance de eles serem chamados, a gente tem esse scout do número de vezes que esses profissionais são contatados, ele é muito grande. E quando ele for numa assembleia ou numa reunião de corpo diretivo para concorrer para ser síndico, ele apresentar que ele é um síndico 5 estrelas. Eu passei numa prova que foi elaborada, e isso é uma pergunta que eu já vou te responder, elaborada por 32 profissionais do segmento de condomínio, especialistas, muitos deles presidentes de comissões da OB, presidentes de órgãos, fazem parte do Secob, todas pessoas realmente gabaritadas, com o reconhecimento da Fundação Vanzolini. Então, na hora de ele ir lá concorrer, é a mesma coisa de uma empresa falar, eu sou certificada ISO 9001, ISO 15000 e não sei quanto, e eu não tenho certificação. Então a chance de ele ser escolhido, de ele ser o preferido naquele processo seletivo aumenta consideravelmente. E um dos nossos papéis é esse, é divulgar esses profissionais e mostrar que eles realmente são bons. E uma das coisas interessantes também é que para a gente obter a certificação Síndico 5 Estrelas, além de comprovar conhecimento na prova, nós temos que comprovar que nós não temos o nome sujo, né? Nós temos que apresentar certidões negativas de débitos, de protestos, de nome no SPC, no Serasa. Então isso traz uma segurança também para o condomínio que está contratando a gente, pro condomínio que está contratando a gente. Ótimo que você falou, a gente é chato e rigoroso nisso, a gente precisa mostrar para o contratante que, além de terem conhecimento, são pessoas idôneas. Sobre as certidões, existe algum custo, Ricardo? Não tem custo. Hoje os órgãos responsáveis você já consegue entrar nos sites e tirar gratuitamente. Vou pedir para a edição colocar quais são esses sites.
Pode haver um pequeno custo na parte, acho que em torno de 10, 15 reais para tirar as informações financeiras, mas também é um custo insignificante. Quem tiver dúvida, contate a Gabor RH no número 2366-6500, 11-2366-6500, que a gente dá todo esse suporte. Ricardo, sobre a divulgação do Síndico 5 Estrelas, você falou que você faz inserção de peças, insights. Explica isso para quem não conhece. Tem os insights também que o Gustavo chegou a citar. Vamos ser didáticos. Eu vou pegar aqui o exemplo do Gustavo. O Gustavo é um síndico certificado, tem mais além dele mais 43. Então, a gente patrocina hoje 7 sites. Quando você entrar, por exemplo, no Síndico.net, você vai entrar, cada vez que você entrar, vai ter a foto nas duas principais, na home deles, e na página principal, onde eles têm mais acesso, que é de informações, de notícias, vai estar lá Gustavo Moretti e a foto dele, Síndico 5 Estrelas. Quando ele entrar mais uma vez, vai estar outro síndico, e aí daqui 44 vezes vai estar o Gustavo novamente. Lembrando que esse site, esse portal, tem mais de 1 milhão de acessos. Nós temos, por exemplo, o Síndico Legal, que é um site do Mato Grosso. Você vai entrar e quando você entra tem lá, aparece 8 fotos, já um pouco maior, de síndicos certificados. Esses são 2 exemplos como a gente divulga esses síndicos. Nós temos propaganda no Google, onde diversos sites de muito acesso, aparecem também a divulgação desses síndicos 5 estrelas. Além disso, a gente cria para os síndicos, para o Gustavo, a gente envia no e-mail dele, a gente envia no WhatsApp dele, para ele colocar também, por exemplo, ele fez um site, me mandou recentemente, onde tem uma foto dele com a certificação Síndico 5 Estrelas. A gente cria peças que são como se fossem banners para ele divulgar nas mídias sociais dele, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então, a gente criou um programa na Conde TV, que é um programa onde o Síndico 5 Estrelas é protagonista, ele vem dar dicas sobre gestão. Então, são diversos caminhos que a gente tem uma área de criação destinada a colocar esses síndicos certificados em evidência. Gustavo, e você tem sentido esse efeito na prática? Sim. Alguns condomínios que me contatou informaram que me encontrou no Síndico.net, viu minha foto no Síndico.net. Legal. Alguns assistiram já, são inscritos nos canais do Condomínio em Pauta, já viram alguma reportagem que a gente fez lá, já recebi alguns retornos positivos disso daí. E também a gente tem muita procura de jornais, de revistas, de sites, a gente sempre indica, lógico, na ordem para que todos possam participar, mas que eles sejam sempre colocados em evidência. Com tantas mudanças na gestão condominial, o que é feito para que os síndicos 5 estrelas estejam atualizados? Nós temos uma série de eventos para qualificar esse síndico, para manter ele atualizado. Então, um dos nossos objetivos, muito bem perguntado, a gente não falou sobre isso, é manter ele atualizado e sempre apto a realizar a melhor gestão possível para o condomínio. Então, a gente faz 2 eventos presenciais por ano. Vai ter um agora no início de agosto, onde vai ser tratado, por exemplo, nesse primeiro evento que vai ser realizado, só para os síndicos certificados, a mudança do social, como que deve ser feito até janeiro, né? Porque os condomínios estão passando por esse processo. Vai ter uma parte financeira de elaboração do planejamento financeiro para o condomínio, do previsto vai ser elaborado. E, por último, uma parte de manutenção predial na prática. Então, vamos reunir os 44 síndicos certificados para um evento de qualificação. Além disso, nós fazemos 4 eventos online para qualificar e para atualizar esses síndicos. Então, são 4 eventos online, onde eles entram com seu login e senha, mais 2 eventos presenciais. E também um jornal bimestral, onde a gente passa para eles informações práticas e dicas de gestão. No último jornal, a gente fez, por exemplo, uma planilha de supervisão da parte de segurança do condomínio, onde eles podem fazer um checklist e eles vão ter essa base de fazer o checklist de segurança do condomínio deles. Então, o tempo todo a nossa preocupação é manter eles atualizados, qualificados e com o máximo de conteúdo para realizar a melhor gestão possível dentro do condomínio que ele é síndico ou dos condomínios que esses 44 síndicos são síndicos. Gustavo, finalizando o programa, passa uma dica para quem tem a intenção de fazer a prova. Bom,
Como dica, eu recomendo que dê uma olhada, principalmente nos quóruns de votação, né? Nos quóruns qualificados, nos quóruns especiais, que são coisas que a gente não se atenta no dia a dia. E social, né? Que é uma coisa que realmente pega bastante. Nas siglas fiscais, DCTF, FD, essas coisas. E também que cheguem na prova com antecedência para que não perca o horário da prova marcado, que tenha a tolerância para a mínima, né? Ótimas dicas. E você, Ricardo, qual a sua dica? Minha dica é a primeira, estude, porque a prova não é fácil. Foram 302 pessoas que fizeram a prova e 44 passaram. A segunda dica, muito bem falada, chegue cedo, porque se você chegar ansioso ali, nervoso, vai te prejudicar. Terceiro, não pause em perguntas difíceis. Então, você encontrou dificuldade numa pergunta, pula. Porque senão você vai ficar ali 15, 20 minutos e vai perder muito tempo, deixa para o final. E começar pela parte dissertativa, porque você não está cansado, sua mente está mais fresca, você faz a parte dissertativa primeiro. E aí, tentar chegar relaxado também é importante. Não adianta estudar no dia anterior, tentar dormir bem, relaxar, uma boa noite de sono é importante sempre, para que você esteja com a mente tranquila e focado para realizar essa prova e obter o seu sucesso na certificação Síndico 5 Estrelas e que nós possamos lhe ajudar para o seu caminho como síndico profissional. Muito obrigada pela participação, Ricardo. Muito obrigada pela participação, Gustavo. E para você que vai fazer a prova da certificação Síndico 5 Estrelas, boa sorte e até o próximo programa.